O Garcia foi, para mim, uma grata surpresa que 2024 trouxe, né? 2023, eu vim acompanhando o Garcia aí nos cursos que ele, como aluno, participou do ICAEPS, e hoje, como professor do ICAEPS, como colega, e principalmente um novo amigo que eu fiz em 2024. Seja bem-vindo, Garcia. Obrigado, Almeida. Obrigado ao convite, né? É super importante estar aqui com outros colegas, né, que também trilharam esse crescimento, a Liliane, Porcides, né, e a todos que estão assistindo a live. Quais são os critérios operacionais que você usaria para saber se esse vigilante ou se esse já supervisor, né, com alguma experiência, se ele teria condições de trabalhar para ti? Quais são esses critérios que você usaria, os critérios operacionais? Se é uma vaga mais técnica, uma vaga mais de liderança, né, então eu vou levar para esse caminho, tá? Vou buscar essas habilidades nessa pessoa. Se é uma pessoa que é executadora de atividades, se ela sabe realmente fazer executar treinamentos, se sabe fazer a capacitação do time através desses treinamentos e também se tem a capacidade de receber esses treinamentos e colocar na prática como executador, ou se é alguém mais de gestão, né, que aí é algo mais complexo, porque a gestão já envolve outras habilidades, e aí já tem a ver com a gestão de pessoas, gestão de competências, de saber utilizar bem a sua mão de obra, desenvolver, colocar no local certo, fazer os experimentos necessários dentro da equipe. Então, quando o candidato fala a sua história, eu já começo a pensar essas coisas, né, para saber se aquele perfil daquele candidato está mais direcionado para uma pessoa executadora, uma pessoa que está mais ali para receber as demandas e depois executar, do que alguém que é mais de gestão, ou seja, que tem que desenvolver do zero ou de algo que está meio embaraçoso, meio que está nebuloso, ele saber pegar isso, destrinchar, pegar as pessoas corretas, treinar, desenvolver, delegar, acompanhar para que aquilo seja executado. Então, eu uso muito isso. Posso colaborar com uma fala que eu acabei esquecendo? Fique à vontade. Depois eu tenho questionamento para você também, Liliane, mas pode falar, fique à vontade. Eu falei que a gente procura nos centros de formação, com indicações, mas as empresas, elas buscam dentro da própria casa, né? Dentro dos... Primeira coisa, a gente olha dentro da equipe que já se tem. Porque o gestor, ele tem que ter duas habilidades, né? São as hard skills, que vocês falaram muito bem aqui, que é a parte técnica, né? Ele tem que entender de segurança, ele vai ter que ter um pouco de jurídico, um pouco de administrativo, um pouco de tudo tecnicamente, para poder fazer gestão do processo, que toda área vai ter. E aí ele tem a parte comportamental. Ele vai ter que ter inteligência emocional, porque não é fácil lidar com pessoas. Ele vai ter que saber gerir conflitos, porque o ser humano gera conflito naturalmente. Então, são várias habilidades. Quando se tem alguém já dentro da casa, ele já conhece a cultura da organização, né? Os processos. Isso ajuda ele a ter uma alta performance. Então, assim, das fontes, seu Almeida, uma das principais é dentro da casa, dentro da organização, né? Que é onde quem está querendo almejar deve se dedicar. Porque muitas pessoas esperam receber, ter o cargo para ser, né? Em cargo de gestão, tu vai mostrando naturalmente aquilo, tu vai mostrando que no dia a dia tu tens um olhar para a liderança, um olhar para a gestão. Tu não espera receber para dar uma sugestão, né? E aí o líder vai notando e acaba sendo promovido de forma muito natural. Então, isso é bem interessante de falar, né? Porque eu escuto muito das pessoas que conversam comigo em mentoria, que eu não recebo para isso. Né? Quanto mais os jovens hoje em dia têm muito isso, né? A geração nova, não recebo. Então, por que eu vou fazer? Então, uma primeira reflexão é essa, a gente não precisa receber para fazer, a gente precisa ter, peraí, eu tenho esse desejo, eu posso mostrar que eu tenho a competência para. Porque daí sim, o restante vem, né, e flui naturalmente. Queria ter essa contribuição, porque eu acho bem importante. Legal. Deixa eu aproveitar que você está com a palavra aí, Lila, e te perguntar uma coisa com relação à formação desse profissional. A gente está acostumado como você bem disse, a porta de entrada normalmente é a vigilância, né, o curso de formação de vigilante. Mas isso só, obviamente, não basta.
que mais, Helena? O que mais que precisa para esse profissional? O que você poderia dizer para os nossos vigilantes que, por exemplo, terminaram o curso de formação e já estão lá de olho no próximo degrau? Quais os degraus, efetivamente, que ele precisaria subir na formação? Perfeito. Dentro da própria formação, se a gente pega a grade curricular, tem alguns temas bem específicos que dá para fazer uma formação só daquilo. Estou errada? Né? Pegar alguma questão ali específica que tu pode se especializar em um assunto, né, de forma geral. Mas eu entendo, seu Almeida, que ser gestor envolve pessoas, né? Envolve outro ser humano. E a gente precisa estudar sobre isso. Então, não necessariamente o ensino superior, ele vem de uma forma fácil, né? A gente sabe que muitas vezes o recurso para conseguir fazer uma formação, uma graduação, hoje é difícil, mas é um caminho. Fazer um pouco mais devagar, fazer um tecnólogo, tá? Que vai gerar e muito curso comportamental. O próprio CAEPS tem diversos cursos comportamentais gratuitos, né? Porque isso vai dando bagagem, a gente vai colocando na mente. Existe uma teoria, não sei se vocês já ouviram falar, do 70-20-10. Já ouviram falar? Que é a teoria do sucesso, né? Eu adoro ela e eu acho muito importante todo mundo saber fazer essa matemática. Então, para a gente alcançar o sucesso, 70% é a nossa experiência, é o dia a dia. Né? A gente está vivendo o cargo, vivendo a função. 20% é relacionamento, é conversar com pessoas. Então, assim, quem é o líder que te inspira e por que não conversar com ele sobre isso? Né? Então, se o Almeida, por exemplo, é um líder que me inspira, Almeida, como é que foi a tua história? O que o senhor fez para se tornar líder, empreender? Porque ele vai ter muita informação ali. Então, é o 20%, tá? Feedbacks, conversas. E 10% são formações. Curso, leitura, entrar no YouTube, assistir uma aula, que hoje, graças a Deus, a tecnologia, né? Graças à tecnologia, a gente tem esse acesso muito facilitado e gratuito. Então, eu gosto muito da teoria de 70-20-10. Se todo mundo conseguir fazer essa matemática, a gente consegue aí subir aos pouquinhos, devagar e sempre, eu digo, porque ninguém para de estudar. É isso mesmo, bacana. Porcides, você pulou alguns degraus nesse negócio chamado gestão, né, da segurança privada. Assim como eu, você, oficial do Exército, veio já fazer a gestão de uma empresa. É muito diferente a gestão lá do soldado, do sargento e depois do nosso vigilante? Olha, Almeida, se a gente for falar do ponto de vista técnico, é lógico que você ter trabalhado ou ter agido dentro do Exército traz muito ensinamento. Na parte técnica, eu chamo lá objetivos táticos de defesa, a gente aprende lá. A disciplina, eu digo que na área de segurança, a disciplina, seja qualquer cargo que você exerça, a disciplina é fundamental. Desde a disciplina de horário, disciplina de vestimenta, disciplina de comportamento, disciplina de observar o que acontece antes de tomar alguma atitude que não deva, né? Porque às vezes você está trabalhando uma atividade que tem até uma arma. Então, você tem que ter uma disciplina para poder trabalhar assim. Então, isso daí, lógico que eu trouxe do Exército. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ser aluno para a formação de oficiais do Exército e depois eu fui instrutor. E aí eu pude trabalhar com as duas sentidos, tá? Quando eu cheguei na área civil, eu vi que muita coisa era muito semelhante e próxima. Só que aí, a área civil, tanto quanto na área militar, você tem uma quantidade de conhecimentos necessários estrondosa, né? Então, você tem que ter conhecimento financeiro, você tem que ter conhecimento administrativo, você tem que ter conhecimento logístico, tem que ter conhecimento jurídico, mesmo sendo um supervisor, como é o cargo de início, ou vigilante líder, você tem que estar preparado para isso. Então, a nossa atividade, eu trago isso desde lá da minha época de estudante, não estudioso sou ainda até hoje. Estudante, eu fui lá atrás. A necessidade de não ter parada, você tem que estar o tempo todo prestando atenção na evolução. Hoje, por exemplo, eu tenho trabalhando muito com projetos de segurança,
onde você tem que ter um conhecimento muito grande na parte tecnológica, né? A inteligência artificial é a palavra fundamental de quem hoje vai fazer uma gestão de segurança. Na parte, por exemplo, jurídica, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, saber como trabalhar com os dados. E ainda na parte jurídica, a parte de comportamento, de você saber como agir com as pessoas. Então, tudo isso, aquele gestor de segurança, ele tem que estar preparado. Então, eu não comecei sabendo tudo isso. Mas, como eu falei no início, eu sou estudioso, eu estou o tempo todo preparado e estudando e vendo. Então, sou formado em administração, tenho uma pós de gestão estratégica de pessoas, porque eu vi que na área de segurança eu tinha que saber gerir as pessoas, né? Desde o ponto de vista de você buscar o resultado e também entregar aquilo que eles devem receber. Aí comecei a estudar também a parte de tecnologia. Aí fiz mais uma pós na área de tecnologia. Por quê? Porque eu não posso parar. Nós não podemos parar. Deixa eu dizer para vocês que numa das empresas que eu trabalhei, eu tinha um vigilante líder num posto grande de serviço, aqui em Curitiba, que eu gostei da maneira de eleger. Depois de vigilante líder, eu chamei ele para inspetor. Na época, o inspetor era aquele que, digamos assim, tratava direto com os funcionários, o vigilante. Depois ele foi para supervisor, que além de trabalhar com os funcionários vigilantes, ele passava a tratar também com os clientes. Depois ele foi para coordenador. Me lembro que nessa época eu chamei ele e falei: Guri, eu quero você com um curso superior. Preciso que você estude, se prepare. Ele foi lá e fez. Aí depois, sem eu saber, ele fez uma pós. Resumindo, hoje, são 15 anos depois, ele é gerente nacional de operações de uma grande empresa. Mas ele foi criando tudo isso. Ele não foi assim, como a Liliane falou, entrou, pronto, tá? Não. Ele foi construindo, e isso nós temos que estar perto. E construindo de acordo com a variação da própria situação da comunidade, da situação das leis. Por exemplo, na parte de você relacionamento, né, como você poder chamar a atenção de alguém, como que você vai falar, né, eu chamo de comunicação verbal, comunicação não verbal, tem que ter tudo isso muito bem organizado. Eu digo que às vezes a segurança de um shopping center, por exemplo, você tem que estar muito mais preparado, porque o ambiente que você trabalha é algo assim muito diferenciado. Então, para você ser supervisor, coordenador, gerente da segurança de um shopping, por exemplo, que vai tratar com muito tipo de pessoas, com clientes, com fornecedores, você tem que ter condições de conhecer toda a legislação, toda a parte comportamental e a evolução comportamental, né? Então, eu digo que eu aprendi muito no Exército, mas para que eu pudesse crescer, e graças a Deus, Deus me deu essa condição, eu tive que continuar me preparando, estudando e estar atento às mudanças da sociedade, porque acaba acontecendo isso no dia a dia. Almeida, deixa eu complementar um pouco aí a do Porcides. Só um pouquinho que eu preciso te dar um gancho aqui, mas antes, Garcia, eu preciso fazer algumas referências aqui. Os colegas que estão aqui, eu estou acompanhando, por isso eu baixo os olhos aqui, olho para um lado, olho para o outro, são várias telas aqui, para acompanhar tudo que está acontecendo. Vários colegas aqui do Rio Grande do Sul ao Pará, eu não vi ninguém ainda do Amazonas aqui, mas já estamos aqui com o Bruno Piani, lá do Pará. Leandro, nosso Leandro, parceirão da UFS, que te manda um abraço aqui, Garcia, Leandro Luiz de Oliveira. Este é um exemplo de quem chegou de baixo e hoje secretário institucional de segurança, acho que o nome é esse, da Universidade Federal de Santa Catarina, grande amigo, já participou conosco aqui de uma live. Nosso presidente Evandro, obrigado, Evandro, mais uma vez por estar acompanhando a nossa live. Luiz Fernando também já esteve conosco em live, hoje como ouvinte.
Depois nós vamos lançar a tua pergunta aqui, que é a respeito de se as universidades, Liliane, isso talvez para você, se as universidades aí que oferecem os cursos de tecnólogo, se elas atendem à necessidade do mercado, se a grade curricular está bacana. E assim temos vários outros colegas aqui, ou seja, muita gente do Brasil inteiro aí participando. Agora eu vou dar a palavra para o Garcia, mas antes disso, ele foi muito modesto, né, quando se apresentou ali, mas eu quero dizer o seguinte, se temos algum exemplo de quem conseguiu chegar nos cargos de gestão, é o Garcia, que começou lá como vigilante, hoje gerente de empresa de segurança. Isso é um fato, né, Garcia? Isso mesmo, né? Eu sou vigilante por formação, né? Tenho aí quase 23 anos de mercado e comecei como vigilante. Eu lembro até hoje, meu primeiro posto foi um estacionamento de uma multinacional. Então, eu ficava ali 12 horas em pé, faça sol ou faça chuva. Nós tínhamos um inspetor muito criterioso, nós tínhamos que estar ali, né? Guarda-chuva, capa de chuva, e quando fizesse sol também nós estávamos se protegendo. E uma coisa importante ali, para também complementar ali o que o Porcides falou, é que para o vigilante que está no posto de serviço, qual é o primeiro passo, né, para ter essa escalada de crescimento? É justamente ampliar a sua mentalidade, né, trazer mudança para a sua mentalidade. Porque para você, cada vez que você cresce a níveis maiores e vai para níveis de gestão, você é exigido cada vez mais. A responsabilidade cresce e você é exigido cada vez mais. Então, primeira coisa, toda mudança gera dor. Então, inevitável, você que é vigilante, você que é um líder, você que é supervisor e quer crescer, vai gerar dor. E uma coisa importante, você tem que aprender sobre assuntos correlacionados à sua atividade, que foi o que o Porcides falou. Eu lembro que eu ficava no estacionamento da multinacional, Almeida, e eu ficava observando as movimentações. Eu não estava ali parado, só olhando para carro, verificando se vai bater ou não e ordenando as vagas. Eu estava observando a vida da empresa. As carretas entrando, as carretas saindo, os administrativos, expedição, recebimento, o pessoal da portaria. E eu queria muito entender aquilo e eu queria muito estar na portaria, porque a portaria era tipo assim um local privilegiado. Era ar-condicionado, a gente ficava ali meio que no sol e na chuva, e quem estava na portaria ficava sentadinho no computador, ar-condicionado. Então era meio que um lugar desejado, né? E eu queria muito estar ali, não pelo conforto, mas para entender todo esse fluxo, porque passava pela portaria. Então, o que eu fiz para começar a buscar essas oportunidades? Eu comecei a fazer o que os outros não queriam fazer. Simplesmente eu fui fazendo isso. O que o outro vigilante meu não quer fazer? Ele não quer fazer? Eu quero, eu faço. Ele não quer fazer a ronda? Eu faço. Ele não quer ficar ali porque vai ter que ficar tantas horas em pé? Eu faço, eu fico. Ele não quer ir para a portaria porque é muito complexo, é muito movimentada a portaria. Eu quero, pode me levar para lá. Eu lembro até hoje, quando eu pedi para o meu inspetor para me fazer o livro de ocorrência. Ele ficou impressionado, mas por que tu quer fazer o livro de ocorrência? Porque eu quero aprender a fazer e melhorar a minha ocorrência. Ele me olhou meio que desconfiado, porque o livro de ocorrência era sagrado, era dele. Era ele que fazia. E nunca ninguém chegou com ele assim, deixa eu fazer o livro de ocorrência. E eu fui lá e quero fazer, posso fazer? Ele disse, amanhã tu faz. Aí no outro dia, na outra escala, né? No outro dia era a escala 6x1. Tempo das escalas 6x1. E aí no outro dia eu fui lá e fui fazer. E me tornei o escrivão oficial do inspetor no livro de ocorrência. Entende? E aí eu fui fazendo essas questões. E tudo gerava desconforto. Por quê? Porque era novo para mim fazer um livro de ocorrência, eu tinha que melhorar a minha escrita, eu tinha que melhorar a minha ortografia, eu tinha que buscar coisas que na época nem tinha internet, tá? Então, eu tinha que buscar em outros trabalhos. Então, esse é o primeiro passo para você, vigilante, para você que quer crescer. Você tem que ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua mentalidade
E aí você tem que fazer essas coisas que os outros não querem fazer. E quando você for fazer, vai gerar dor. E mesmo gerando dor, você tem que ir em frente. Bacana. Liliane, nessa busca aí por pessoas para esses cargos de gestão, como é que está isso? Está fácil você encontrar bons supervisores, coordenadores? Essas pessoas já estão prontas no mercado? Ai, que pergunta difícil. Tá difícil encontrar, assim, com a maior transparência é difícil porque cada vez mais precisa, o mercado está pedindo mais das pessoas, dos profissionais, né? Então, a gente não para de estudar mesmo, porque tem cada vez... A velocidade das coisas são tão rápidas, a gente está sempre aprendendo. Então, a segurança como era feita alguns anos atrás, eu não sou especialista em segurança, mas entendo que lá atrás não é a mesma coisa de agora. A violência aumentou, vem tecnologias, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Muitas pessoas entram numa zona de conforto, né? Eu fiz lá, o Garcia falou, eu fiz o curso de vigilante. Pô, já tá bom então, já tenho o curso, agora eu só quero a oportunidade. Né? Só que isso não é compatível, porque se o mundo vem mudando muito rápido, a gente tem que se atualizando tão rápido quanto. Então é difícil encontrar pessoas assim, né, que tenham essa disposição e energia para, deixa eu aprender um pouco de tecnologia. O vigilante de 20 anos atrás não precisava saber de tecnologia. Hoje não tem como contratar sem ele saber. Acessar um smartphone, entrar num aplicativo, um condomínio hoje não faz mais reserva de salão de festas pelo caderninho, pela agenda, né? E antigamente era agenda, dava rolo ainda. Hoje é vir um sistema onde o morador coloca, ele tem que ter a lista para fazer o controle de acesso. Então, a gente tem que ir indo junto, né? E eu vejo que as pessoas às vezes falam, não tenho tempo não. Eu trabalho o dia inteiro. Como é que eu vou estudar à noite ainda? Então, assim, as coisas não caem do céu, né? Vem o esforço junto. Então, essas pessoas com essa dedicação e esse olhar são raras. Se você é raro, você tem mais oportunidade. Porcides, você trabalha com consultoria, e você disse no início da nossa fala aqui que trabalha muito para condomínios, né, para empresas. Vamos olhar pelo lado do cliente agora, né? O cliente que contrata os serviços de uma empresa de segurança e recebe de novo, o supervisor, coordenador, inspetor, você até citou aí o inspetor. Como é que ele está vendo essa figura? Será que esses nossos supervisores, inspetores, coordenadores estão conseguindo fazer a gestão desses tipos de negócio, principalmente condomínios, né, que é um grande mercado? Olha, excelente pergunta, Almeida. Como a Liliane falou, a evolução é muito grande, tá? Então, o cliente sempre quer o quê? Ser bem atendido e ter seu problema resolvido. Seja o problema segurança ou, às vezes, até um problema administrativo, algo assim. Então, nesse sentido, faz com que realmente o conhecimento dos supervisores, coordenadores, seja que nome podemos usar, ele tem que ser ampliado. E ele tem que saber desde tratar com as pessoas, seja subordinado ou então, no caso, um cliente, tem que saber conhecer para saber como agir do ponto de vista, até do ponto de vista jurídico, né? Hoje, se eu chamar alguém de alguma forma indevida, vai dar problema. Se eu chegar para um funcionário e falar algo, digamos assim, fora do padrão, também pode dar problema. Eu vou ter que ter conhecimento jurídico, eu vou ter que ter conhecimento até mesmo de custo. Eu posso chegar para o cliente dizendo que eu vou resolver tal coisa de uma certa forma? Espera aí, quanto vai custar para a minha empresa? E minha empresa me autoriza a eu assumir essa responsabilidade? O Garcia falou do livro de ocorrência. Hoje, Garcia, nós estamos trabalhando com um livro digital. Nada mais é do que um aplicativo, que vai lá, coloca, escreve, só que aquilo ali se torna universal, ou seja, todo mundo tem contato. E aí, aquela história, até onde a minha responsabilidade tem alçada para que eu possa responder, fazer, falar ou prometer. Então, eu digo que hoje a gestão, principalmente a área de serviço, ela está bastante complexa. A lei da segurança privada, ela é a mesma há muito tempo atrás, mas as outras leis que trabalham com a segurança privada, que como eu falei,
LGPD, comportamental, jurídico, do ponto de vista contábil, jurídico do ponto de vista trabalhista. O supervisor tem que saber trabalhar para poder dizer até onde vai. E aí vai depender do posto de serviço, vai depender do nível que ele pode falar. Então, a nível de condomínio, por exemplo, ele não tem que saber a supervisão somente ali a parte de segurança privada. Ele tem que ir lá no Código Civil e estudar 112 artigos que falam de condomínios, por exemplo, onde diz o que pode, o que não pode, deve, não deve. Então, aumentou o conhecimento. Facilitou, como a Liliane falou, no sentido de obter esse conhecimento. Hoje eu pego ali um aplicativo no celular e busco. Mas, como também nós todos já falamos, tem que ter vontade, querer, fazer. E não, como o Garcia falou, eu não sou pago para isso. Não, eu vou fazer e se as situações forem subindo, forem melhorando, e a minha condição for melhorando, eu posso até almejar e pedir para ganhar mais ou ter um posto maior. Entendeu? Então, é algo bastante complexo nesse sentido. Não é fazer para ganhar. Eu penso assim, eu sempre trabalhei assim. Eu vou fazer e vou buscar, vou almejar. Logicamente que daí o que deu sucesso e o que não deu é uma matemática que tem que ter um número positivo, né? Ou seja, é não parar e esperar, é fazer e alcançar. Mais ou menos assim. Bacana. Deixa eu colocar aqui mais algumas observações que o nosso público aqui está colocando no nosso chat. É claro que o assunto aqui não está focado, né, no supervisor, esses foram alguns exemplos que nós fomos colocando, mas o Mar Treinamentos aqui coloca que o supervisor do passado era operacional, o de hoje em dia precisa entender de competências e comportamentos tanto do seu subordinado quanto do seu cliente. Exatamente o que o Percides acabou de falar aqui. Luiz Fernando coloca aqui, a senhora Liliane bateu em um ponto que sempre trabalha em sala de aula com os alunos da formação e até reciclagem. Nada cai do céu. No entanto, digo, todo esforço será recompensado. E aí, Liliane, nós temos aqui o colega chamado Marcos Rezzi, acho que é o Marcos Rezzi. Entrei na Orcal em novembro de 2021 como vigilante e em março passei para supervisor operacional. Olha que bacana. Então, começam a aparecer, né? Começam a aparecer aqui os resultados disso, né? Os resultados das pessoas que trabalham para buscar esses cargos. Vamos focar aqui um pouquinho agora na gestão num nível um pouco maior. O gerente, normalmente chamamos de gerente operacional, né, da empresa de segurança. Vou começar de novo com a Liliane e aproveitando para falar um pouquinho da pergunta que já foi feita aqui sobre formação de tecnólogo. O curso de tecnólogo, ele começou lá no ano de 2005, a primeira turma, inclusive, foi aqui de Santa Catarina, ela foi aqui, hoje é Anhanguera, não lembro o nome da faculdade, acho que era Uniban, se não me falha a memória. Um colega nosso, o Alex Amandio, né, foi um dos primeiros formados aqui do nosso hall de conhecimento aqui de relacionamento. Eu tive a honra de ser o paraninfo dessa primeira turma de tecnólogos aqui do estado de Santa Catarina. E a pergunta é, essa formação do tecnólogo, ela é suficiente? Né? Ela está boa? Está adequada? Então, a Liliane talvez possa nos ajudar a isso. E mais, contratarias um engenheiro, um administrador? Como é que seria o perfil desse gerente agora? Agora é um gerente operacional. Será que ele tem que saber apenas lidar com arma? O que ele precisa efetivamente, Liliane? Facinho de responder, né, Liliane? Olha, essa hora a gente já esquece muita pergunta ao mesmo tempo, seu Almeida. Vamos lá. Então, a formação, eu acho que não precisa ser só o tecnólogo de segurança privada, mas qualquer formação, tá? Posso falar por mim que sou formada em psicologia, pessoas que são formadas em administração, medicina, tá? Independente, acho que 80% é do aluno, tá? A formação lá da base. E ali você vai escolher o caminho, né? Então, dentro da psicologia, eu tenho várias vertentes para ir, eu posso me especializar em. Então, são as escolhas que a gente faz, né? Eu escolher uma boa faculdade, abusar dos professores em perguntas,
Professora, eu não entendi, as pessoas têm vergonha de perguntar. Então, se a professora não entendi, se posicionar criticamente, eu não concordo, porque daí ali vai nascer alguém, né, apto para. Só que tá vendo que é um comportamento da pessoa para o local, para o estudo? Você pode chegar em casa e ficar na rede social, ou você pode aproveitar esse tempo para estudar algo que foi dado em aula, que gerou curiosidade, que está na moda, sobre aquela sua formação. Então, eu acho assim, da base, temos que fazer boas escolhas para se desenvolver. Né? Isso depende de cada um. Minha opinião, tá? Tem pessoas que entendem que não, que a responsabilidade é da universidade, é do professor de ensinar, mas eu acho que a gente tem ter essa iniciativa. A segunda pergunta eu já esqueci, seu Almeida, qual que foi? Dos cargos de gerente, né? Isso. Quando a gente estava falando de líder, né, gestão, uma coisa muito importante é assim, o gestor ele tem que gerar resultado para a empresa. Não pode esquecer disso. A gente fala do atendimento ao cliente, nós estamos falando aqui de ter uma boa comunicação com o colaborador, né? Isso é importante, isso é o feijão com arroz da gestão. Atender o cliente, você tem que atender sempre bem. Se você supera a expectativa, é ótimo. Mas não podemos esquecer que cargos de gestão fazem gestão, né? Empresa visa o quê? Visa resultado, visa lucro. Então, se eu estou nesse papel de gestor, eu tenho que olhar assim, ok, quais são os indicadores que eu tenho que ter como um supervisor, como um gerente, como um diretor operacional, para apresentar para o dono da empresa. Ele quer o lucro, né? Ele quer sim que trate bem todos, que tenha sucesso. Isso ok, gente, mas a empresa quer resultado financeiro. Então, dentro da nossa área, o que eu gero? Um recurso que eu posso destacar, eu posso, por exemplo, oferecer uma solução nova para um cliente que eu sei que a minha empresa tem, tá? Visa lucro. Então, o papel de gestor tem que olhar muito para isso. Quais são os resultados que eu estou dando? São positivos ou são negativos? Qual é a questão financeira que está levando? Está gerando prejuízo isso aqui? Como que eu reverto? Então, trabalha muito com criatividade, muito com foco em solução, né? E a gente faz isso como? Conversando com pessoas que já passaram, que já atuaram com isso, estudando, fazendo curso, né? E se vai gerando resultado. Se um líder não gera resultado, ele não fica na nossa função, ele acaba sendo desligado, porque, né, esse é o foco principal. Estou certo ou errado? O que o senhor acha? Não, para mim está perfeito. Deixa eu só colocar aqui 2 comentários aqui do Alceu Nunes Palhano. Já o conheço de longa data. Ele coloca aqui, na opinião dele, obviamente, segurança privada no Brasil está muito ultrapassada. Temos empresas tops e profissionais também. Mas quando pensa em PF, está fora do lugar. Bom, isso é uma questão de legislação na minha visão. Ainda ele coloca, escolas de formação também deveriam passar por reciclagem. Com certeza, todos nós precisamos sempre estar reciclando os nossos conhecimentos. Concordo com ele também. Garcia, você optou por administração por esse fato aí também? E mais uma pergunta, porque depois vou passar a bola para a Liliane, daquela pergunta que foi feita aqui no chat sobre relacionamento interpessoal. Primeira pergunta, você optou por administração por isso, por esses pontos que o Percílio colocou? E o relacionamento interpessoal ajudou você nessa tua carreira de sucesso aí? Sim, a questão da administração, o Porcid está certíssimo, né? Porque tudo que você vai se formar, e se você quiser empreender, ou até mesmo trabalhar, você vai estar dentro de um contexto empresarial, não tem para onde correr. Tá? Então, sendo um empreendedor ou sendo uma pessoa contratada, você vai estar dentro de um ambiente empresarial. Então, a administração, para mim, também foi nessa linha. Foi excelente, porque eu pude ter a visão geral. E aí é importante, eu já pego o gancho, Almeida, da tua segunda pergunta, sobre relacionamentos, que é uma das áreas que eu gosto de ensinar e bato muito forte, que o profissional ele precisa investir nessa parte de relacionamentos, que é o network, porque foi através de relacionamentos, pessoas importantes que me aconselharam a ir pelo caminho da administração. Eu lembro, eu ia fazer a gestão de segurança privada, né? E pessoas no cargo de gestão que trabalhavam comigo, né, disseram, olha, por que tu vai fazer o curso de gestão de segurança privada? Porque tu vai só conseguir um canudo, um certificado. Porque tudo que tu vai aprender lá, tu já faz, tá?
Então, em vez de fazer isso, faz o curso de administração, porque o de administração vai te abrir a mente e vai te dar mais amplitude para te conhecer todos os setores de uma empresa, e com isso vai te ajudar muito dentro da área de segurança privada. Tá? E com a administração, você passa a ter esse raio-x realmente. Você vai ver que uma empresa é feita de processos e pessoas. Né? Uma empresa, ela tem o input, que é tudo que entra, tem o processo, e o output, que é tudo que sai. E se você olha para a área de serviços também, você vai usar todos esses conceitos. Tá? E isso me ajudou bastante, até porque também eu tenho uma veia empreendedora, né, que isso me ajudou a ampliar, a potencializar isso. Tá? E sem contar que na administração você vai lidar com ferramentas da qualidade que eu adoro utilizar, tá? Nas minhas instruções, nos meus cursos do ICAEPS, né? Eu pego as ferramentas da qualidade, que são excelentes, né? E incorporo nas atividades para ensinar os alunos para que eles possam ter ali técnica dentro dos processos, para que eles possam executar as suas atividades, não só as suas, mas também de suas equipes. Tá? E reforçando a segunda pergunta do Almeida sobre relacionamento, tá? Eu tenho comigo que para o profissional pavimentar um caminho de crescimento, ele precisa trabalhar 8 áreas da carreira dele e como pessoa também, 8 áreas. E uma das áreas é o relacionamento. Porque o relacionamento você vai modelar, porque você vai aprender com bons profissionais, você vai ter boas referências, pessoas com quem você vai se identificar e vai querer também se espelhar, isso é importante, e também na questão de você criar pontes entre essas pessoas, tá? Porque quando você precisar, ou mesmo quando a outra pessoa precisar, essa ponte vai abrir portas, tá? E de repente não é agora, vai abrir portas daqui a 4 anos. Tá? Meu primeiro contato com o Almeida foi há 4 anos atrás, quase 5 anos atrás. Né? E hoje é meu parceiro, a gente trabalha aí junto, a gente está no mercado e a gente se conversa, tem alguém para indicar, tem um bom profissional, isso aqui, consegue ver isso aqui. Então, a gente tem essa questão justamente dentro dessa área de relacionamento que ela deve ser bastante trabalhada. Perfeito. Tem uma pesquisa que apontou as competências que vão ser mais desejadas nos profissionais em 2025. Tá? Essa é uma pesquisa do ano passado, nós já estamos em 2024, então daqui a um ano, né? Ela aponta o que mais os profissionais, os líderes, né, vão procurar nos seus times. E aí inteligência emocional, comunicação, por vocês falaram muito aqui, a gente tem que saber se comunicar, e trabalho em equipe. Essas 3 competências vão ser as mais buscadas na gente daqui a um ano. Se não agora, né? A gente pode abrir aqui um debate para agora não, tá? Mas 2025 vai ser essencial no processo seletivo. A gente tem que ter inteligência emocional, a gente tem que saber se comunicar e a gente tem que saber trabalhar em equipe, em conjunto. Tudo isso está focado em relacionamento interpessoal, porque nós não somos um ser isolado dentro de uma organização. E acho que o autoconhecimento vem até antes, né? Assim, eu entender o que me incomoda, porque a gente encontra muitas pessoas no ambiente corporativo que não pensam da mesma forma, que são focados nas suas áreas diferentes da nossa, né? Então, olha a vigilância, mas tem outra pessoa que procura embelezamento do local. Né? E uma coisa, às vezes, não é compatível com a outra. Então, é fundamental, sim, saber se relacionar com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente não gosta. Manter o profissionalismo, mesmo diante de um colega no ambiente de trabalho, um amigo que se faz. Né? Então, ética, sigilo, independente da amizade que se construa. Tudo isso vai ser a base do relacionamento interpessoal que se fala. Né? Tem que saber se relacionar, senão não dá certo. Como é que você vai se relacionar com um cliente que você não gosta e ele te fala uma coisa que mexe com você, porque está falando do seu processo, da insatisfação dele, e você assim, mete a boca falando um linguajar mais né, livre, assim. Cliente, eu não acho que é isso, é por causa daquilo. Não, tu tem que ter bom senso, inteligência emocional para lidar com a crítica, saber trabalhar em equipe, porque às vezes ele pode estar apontando alguma coisa do comercial,
pode estar faltando alguma coisa da área de seleção, você tem que saber ter a habilidade de se comunicar também. Então, um misto. Então, é importante, quanto melhor você se relacionar com as pessoas e constrói bons relacionamentos, mais chance você tem de ter um ambiente de trabalho saudável, de você gostar de estar lá, né? Porque é muito ruim de procurar, vou ter que falar lá com o fulaninho de novo, que droga, como é ruim falar com ele, né? E melhor vai ser para todo mundo, né? Porque a gente tem que pensar também que estamos numa empresa para trabalhar. E trabalho, o próprio nome já diz, né? Trabalho dá trabalho. Então, é ir construindo em conjunto, né? Com as pessoas que a gente convive e aprendendo com elas. Então, é fundamental o relacionamento interpessoal. Não tem como não ser. Bacana. Agradecer aqui o comentário do Alceu. Alceu, realmente foi também um prazer trabalhar contigo. Nós já trabalhamos juntos há algum tempo, né? Como diz o Porcides acho que teve algum problema tecnológico aí, que ele saiu, daqui a pouquinho ele volta. Mas é bacana quando a gente aqui encontra velhos conhecidos, né? Pessoas que trabalharam com a gente, que nos ajudaram, inclusive, a crescer. Não somente crescer profissionalmente, mas crescer como pessoa, que eu acho que isso também é muito importante. Vamos fazer o seguinte, são 21h07. O papo bom, ele vai e se estende, né? Nós já estouramos aqui o nosso tempo, mas para que a gente possa finalizar. Garcia, fica contigo aí 5 minutinhos aí para que você possa finalizar. O Porcides voltou aí, daqui a pouquinho nós damos a palavra para ele também, para suas considerações finais aí, Garcia. Provoca aí os nossos ouvintes, o pessoal que está nos assistindo. Perfeito, Beta, obrigado. Olha só, para ficar uma coisa mais, vamos dizer assim, mais simples, né, para orientar todos que estão aqui nessa live, né, e agradecer já antecipadamente a presença de todos, tá? Então, quero crescer, Garcia, o que eu faço? Então, eu considero 8 áreas importantes. A primeira área é a área do conhecimento. Essa é uma área importante, onde você vai buscar conhecimento. E aqui é você se graduar realmente, porque o estudo acadêmico traz para você um entendimento maior, traz para você mais refinamento, traz para você mais entendimento, conhecimentos gerais. Isso é importante numa roda de conversa. A segunda área é a área técnica. Você precisa se especializar dentro daquilo que você faz. Você precisa ser bom no que você faz. Se você não é bom no que você faz, tem alguma coisa errada, tá? Não adianta olhar para outras áreas se aquilo que você executa, você não é bom, tá? Terceira área, área de relacionamento. Nós falamos aqui com ele. Então, você precisa se chegar próximo de bons profissionais, você precisa fazer esse network, porque isso vai abrir portas para você, tá certo? A quarta área é a área do comportamento, né, que entra aí a questão da inteligência emocional. Então, você precisa saber se conduzir, você precisa saber se portar dentro de uma empresa, dentro de uma operação, dentro de um contexto corporativo, tá, para que você não feche portas. A quinta área, imagem. Você precisa cuidar da sua imagem, o seu corpo fala, os seus gestos falam, a sua expressão facial fala. Então, você precisa ter cuidado, porque as pessoas, a primeira parte que ela vai ver em você é construir uma imagem olhando para você, né? Não lhe conhece, vai bater o olho em você, vai fazer um raio-x, ela já vai criar uma imagem automaticamente na mente. Então, a imagem é uma área muito importante. Sexta imagem, finanças. Você precisa controlar suas finanças. Eu vejo muitos colegas reclamando do salário, reclamando que o salário é pouco, a empresa paga ruim, mas o controle financeiro é importante porque você precisa desfrutar do fruto do seu trabalho. Você precisa ter qualidade de vida, então você precisa controlar as suas finanças. Sétima área, mentalidade. A sua mentalidade tem que crescer, ela tem que explodir, tá? E isso vai gerar muita dor. Tá? Mas para alcançar os níveis altos, você vai ter que encarar muitas responsabilidades e você precisa ampliar a sua mentalidade. E a oitava área, tempo. Você precisa ter o tempo certo e às vezes não é na empresa onde você está. Você tem todas as qualidades. Aí você precisa olhar pela janela para o horizonte e ver se é lá que está o local onde você vai ter o seu crescimento, onde você vai ter uma oportunidade. Eu fiz isso. Quando eu estagnei, eu tive assim, daqui eu não subo mais. Eu preciso ir para outro local.
E aí eu me estabaquei no mercado, fui para outra empresa e de lá eu comecei de novo uma nova história crescendo para chegar nos cargos onde eu queria chegar, né? Então, recentemente está acontecendo isso. Eu estou saindo de uma empresa, estou indo para outra empresa que fez uma proposta muito maior, um salário muito maior, e estou indo para lá, entendeu? E isso tudo através de quê? Desses cuidados nessas áreas. Porque por onde você passa, você vai plantar semente. E quando você sai, você tem que deixar a porta aberta. Porque essas pessoas vão lembrar de você, vão indicar você, vão falar bem de você. Então são áreas que você precisa ter cuidado, tá? Não é somente fazer curso. Curso não dá promoção para ninguém. Se encher de curso disso, curso daquilo. Não é só isso. Você se encheu da parte técnica e o restante das áreas, onde estão. Porque um gestor tem que ser completo. Ô, Porcides, depois dessa aula aí, dizer o quê? Suas considerações finais aí, meu amigo. Vamos fazer um resumo aí do que o Garcia falou. Onde estou, o que eu tenho, aonde eu quero ir e o que eu preciso. Esse é um pouco de coisas que a gente traz até lá do Exército. Então, assim, eu estou aqui. Quero ir até lá? Ok, quero. O que eu preciso ter? Aí a parte de conhecimento, a parte de saber gerir o comportamento, de às vezes ter retornos que eu não queria, mas eu vou ter que saber administrar. Então, qualquer área de gestão é assim. A área de segurança, de pouco, não vou falar mais complexa, mas é algo a pensar, porque normalmente quando você está trabalhando com segurança, como a Lilian falou, nós estamos trabalhando com o comportamento das pessoas. Às vezes eu vou ter que chegar para alguém e dizer, não pode entrar. Ou às vezes eu vou ter que chegar para alguém e dizer, você tem que sair. Pare com isso. Faça assim. E aí você tem que ter o conhecimento necessário, desde o ponto de vista de comunicação, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de cumprir um contrato ou aquilo que o cliente te contratou para fazer. E o gestor, ele é aquele que vai fazer tudo isso, né? O vigilante, ele faz, os vigilantes ali, quem está trabalhando no dia a dia, ele faz a parte dele, mas é sempre assim, né? Quando dá algum problema, vamos chamar a gestão. E a gestão vai subindo, até que às vezes chega lá no diretor. Eu, pessoalmente, já tive que visitar cliente como diretor executivo de uma empresa para poder discutir com ele uma ocorrência e ver se o correto era isso, sim, não, etc. E aí envolvendo RH, né, envolvendo jurídico, envolvendo tudo. Então, assim, para qualquer um de vocês, aonde eu quero chegar? O Almeida sabe, eu também, entre algumas coisas que eu gosto de fazer, tá até aqui atrás, aqui nessa coisa assim, eu sou o piloto de avião. O avião, assim, ele só decola quando já tem aonde ele vai definido, a rota definida, as condições da aeronave definida, combustível, etc, etc. Aí decola e vai. Mesmo assim, em algum momento você tem que voltar, porque você, como gestor, pegou alguma situação de meteorologia, alguma coisa que não deu certo, e tem que voltar e pousar em outro lugar. A nossa vida, a nossa carreira, na verdade, sempre digo que é exatamente um voo, né? Eu agradeço de ter feito o curso de piloto lá na época. Eu tinha 17 anos, né? Faz um pouquinho de tempo, mas ele me ensinou muito, porque às vezes o carro, você vai, se dá algum problema, você para, arruma e continua. Um avião não é assim. E a nossa vida também tem que ser pensada desse jeito. Vou decolar. Aonde que eu vou? Tenho como ir? Tenho condição técnica? Tenho condição mecânica? Tenho condição financeira, combustível, meteorológica? Sim, então vamos. Estou preparado para isso. E é isso que eu desafio a todo mundo. Se preparem. É legal. O movimento não é pouco. Mas nós temos que estar com esses 8 itens aí que o Garcia falou, no mínimo pensado. E sabendo que, se precisar, o item 3, o item 4, você tem que adotar e pousar, às vezes, até num aeroporto
que não era o destino final, mas você pousou para poder arrumar, se ajeitar e continuar o teu voo e chegar no teu destino. Me desculpe a analogia, mas é que eu gosto muito disso e é o que realmente faz diferença na minha vida. Achei ela perfeita. Na minha visão, achei ela perfeita. Fazer um comentário aqui a respeito de um comentário, né, do nosso mestre Osmar Viviani. Muito obrigado pelo aprendizado. Abraço ao Almeida, Liliane, Porcides e Garcia. Aí o comentário dele agora é bem bacana. Gerenciamento operacional é a ferramenta que transforma assertividade em lucratividade no mercado de serviço. Olha que bacana isso. Então, gestão, transformar assertividade em lucratividade, que é o que as empresas esperam. Liliane, as suas considerações finais. Você começa, você encerra? Maravilhosos, né? Vou responder pela turma que está assistindo. Esses dois, Garcia e Porcides, foram perfeitos nas suas falas para fazer o fechamento, né? Para gerar muita reflexão. O tema foi como alcançar os cargos de gestão em sua carreira. Então, tiveram várias dicas aqui. Então, a gente precisa ter o quê? Coragem e iniciativa. Não adianta ouvir, ok, depois eu vejo o que eu faço com isso, né? Deixa para depois. Não, pega uma dica do que foi dado e vou começar por aqui. Né? Isso é muito importante, assim, começar. Todo mundo começou de um jeito, recebeu muito não, né? E continuou e alcançou, faz parte de receber não. Né? Peraí, é um não, então por quê? Questionem, conversem com as pessoas, por que não? Por que não deu certo? Peçam feedbacks, sabe? Vai amanhã, a tarefinha de casa da psicóloga, né? Vai amanhã do WhatsApp, escolhe 10 pessoas que você acredita que torcem por você e perguntem assim, me dê 3 pontos positivos meus e 3 pontos que eu preciso desenvolver. Essas pessoas vão falar a verdade e dali você já consegue saber por onde começar. Né? Eu uso muito isso nas mentorias de carreira e os profissionais se surpreendem, assim, porque as pessoas falam aquilo que eles sabem, mas que ele não tem iniciativa para mudar. E é dali que você deve começar. Preciso mudar isso para alcançar minha carreira, melhorar na minha carreira? Comece. E aí pode estudar, pode conversar com pessoas que têm aquela habilidade e vai indo, né? Vai se tornando natural. E nunca parar de estudar, gente. Isso é fundamental, porque o mundo é acelerado e senão a gente fica para trás, tá? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Contem comigo, podem me procurar, podem pedir meus contatos, vou estar sempre à disposição para ajudar. Obrigada, seu Almeida. Bom, pessoal, eu aqui agradeço aos colegas que voluntariamente estão aqui hoje para dividir um pouquinho do seu conhecimento. Não somente aqueles que estão aqui, Liliane, Porcides e o Garcia, mas todos os mestres que estão no nosso chat. E quando eu falo isso, mestres que estão lá, não estou me referindo só ao Osmar, ao Luiz Fernando, ao Leandro, que efetivamente são professores que estão em sala de aula, mas cada um de vocês que no seu trabalho, que no seu dia a dia, no seu posto de serviço, são mestres naquilo que fazem. Espero que vocês tenham entendido que o nosso objetivo aqui é, sim, tirá-los da zona de conforto e dizer: o mercado precisa de bons gestores. Também trabalho com consultoria e todos os dias eu recebo pedidos para indicar pessoas. E como eu cutuquei ali o Porcides, né, da dificuldade que é fazer isso, da responsabilidade que é fazer isso, eu gostaria muito de poder ter bastante tranquilidade quando indico uma pessoa, porque eu sei que ele fará uma boa gestão. Não importa se a gestão administrativa, operacional, se da área de RH, de finanças, de logística, isso não importa. O que importa, como bem colocaram aqui os nossos convidados, é estarmos preparados para isso.